dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, bom tudo para você do mundo que está me assistindo. Então, eu sou a Karen, eu sou estudante de medicina da UBA e hoje vim falar um pouquinho da prova do SEI, a temida prova que todos nós temos que fazer agora, e eu vou explicar justamente por que temos que fazer essa prova. E aí, gente, no começo agora do mês eu aprovei nessa prova e por isso eu vim dar umas dicas para vocês de como fazer a prova, como aprovar a prova e como se preparar para ela, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Dá o like no vídeo se gostarem e podem deixar sugestões ou perguntas aqui no vídeo que eu vou adorar estar respondendo, tá? Então, a perguntinha aqui não quer calar. Karen, o que é o SEI? Então, o SEI, gente, é um exame de proeficiência de espanhol que vai me dar um certificado que eu falo espanhol. Existem 3 tipos de certificado. O certificado básico, que é o SEB, é certificado de espanhol básico. O certificado intermediário, que é o certificado de espanhol intermediário, que é o SEI, foi o que eu fiz. E existe o certificado de espanhol avançado, que é o CEA, certo? É um exame, gente, que tem parte escrita, oral, de leitura e de áudio, que você tem que comprovar que você consegue se comunicar, que você consegue ler e que você consegue escrever textos no nível intermediário, que é o nível B1, em espanhol. Mas, Karen, por que você está fazendo esse exame? Então, para quem não sabe, eu estudo medicina na UBA. E agora a UBA lançou uma resolução, certo? Bem no comecinho desse ano, dizendo que para todos os ingressantes, agora que estão entrando no ciclo básico, para ir para o ciclo biomédico ano que vem, é necessário, e a partir de agora sempre será necessário, apresentar um certificado de espanhol, um comprovante que você tem o conhecimento da língua espanhola e consegue se comunicar nela. Eu acho que sim é uma medida importante. Por quê? Porque no ciclo básico a gente não tem prova oral por enquanto, só prova escrita, certo? E prova de marcar X. Porém, gente, no próximo ano a gente vai ter prova oral, que é no ciclo biomédico. E aí é necessário você saber falar em espanhol, porque imagina, prova oral já deixa a gente nervoso na nossa língua. Então imagine ter que fazer uma prova oral em espanhol. Então, muita gente estava não indo bem no ciclo médico justamente porque não conseguia se comunicar em espanhol. Então, sim, uma medida necessária. E aí, justamente, como eu preciso apresentar esse certificado de espanhol na UBA, eu fiz essa prova agora em outubro e, graças a Deus, consegui aprovar nela. Então, me perguntaram bastante o que eu achei da prova. Gente, eu gostei da prova. Em geral, eu acho que foi uma prova condizente com o que eles dizem no site, porque muitas vezes a gente tem medo de se preparar para uma coisa e vir outra. Não é assim. Se você estudar conforme o site te diz, se você pegar os modelos anteriores e tentar resolver, você vai ver que a prova vai vir justamente daquela maneira, certo? O que é que acontece? Como é que é essa prova? É uma prova dividida em 2 partes, a parte escrita e a parte oral. Qual é a grande questão? Na parte escrita, gente, tem algumas coisas que vocês precisam prestar atenção. Primeira coisa, o áudio. O áudio é muito rápido, certo? A pessoa que narra o áudio, ela narra como se ela fosse um narrador de corrida. Então, assim, você tem que preparar bem os ouvidos, certo? Para poder estar entendendo esse áudio, justamente porque você tem que tomar notas. E na minha prova, a gente tinha que completar as frases que o narrador dava nesse áudio, certo? Então, tipo assim, se ele dizia A mais B, C, D, e só tinha escrito na prova A mais B, você tinha que completar o C, D, certo? Em espanhol, nada de português. A outra parte é uma parte de leitura, certo? E teve 2 textos, os textos são largos, certo? 2 textos de 2 páginas. E aí, a gente tinha que ler os textos e depois, um dos textos tinha questões de marcar X sobre o texto e o outro tinha questões de completar, dizer se era verdadeiro ou falso e justificar se fosse falso. Tipo, ele dava uma afirmação conforme o texto, só que aí, se fosse falso, você tinha que justificar com as suas palavras em espanhol porque era falso, certo? E aí tem a parte escrita também, que é a parte que você tem que fazer 2 produções de texto. Gente, cuidado nas produções de texto. Faça tudo formal, porque ele se refere a você como usted em cima, que a abreviação do usted é o D. Se ele se refere a você como usted, é porque ele quer que você escreva formal. Um dos textos era para escrever para um professor, dizendo que você tem que faltar a aula e, enfim, você tem que desenvolver ali uma narrativa para ele. Não uma narrativa em si, mas assim, você tem que dizer por que você não ia poder faltar a aula, que o motivo, na verdade, era porque você ia viajar ao seu país, e dar para ele uma alternativa para aquelas aulas que você ia perder, que é que você poderia fazer. Então era isso que a gente tinha que desenvolver, certo? E a outra produção escrita ele dava um blog que falava sobre que as pessoas acreditam em forças sobrenaturais e não vão no médico, que acreditam em horóscopo, não sei o quê. E era para você enviar uma mensagem pro blog dando sua opinião. Justamente
foi nessa parte que as pessoas mais erraram. Porque as pessoas enviaram como informal. Fizeram formal para o professor e informal para o blog. Não é, gente. Usa formal para tudo. Porque se ele te trata como você, ele quer que você seja formal, certo? Então, fica de olho na formalidade e sempre formal. E na prova oral, foi a prova que mais me deixou nervosa. Mas então, Karen, por que você ficou nervosa, né? Olha só, quando você faz a prova escrita, você espera mais ou menos uma semana para eles te darem o resultado da oral. A questão é que eu fiz a prova escrita numa quarta, na outra terça saiu o resultado da escrita. E eu aprovei a escrita e a minha oral já tinha sido marcada para outro dia. Ou seja, eu aprovei na escrita, eu sabia que tinha aprovado na terça. E na quarta eu já tinha que fazer a prova oral. Então eu não tive... Claro, eu trabalho e assim, no meu trabalho, é um trabalho justamente, é uma ONG, eu trabalho numa ONG e todo mundo fala espanhol. Então, obviamente, que no mesmo dia eu ia pro trabalho, então eu sabia que eu ia ter que falar muito em espanhol. Só que, gente, é muito nervoso, porque você saber, num dia você é aprovado, no outro dia você tem prova, tipo... Sabe, joga em cima de você, né? Assim, teve gente que teve oral pra sexta-feira, depois da aprovação de terça, eu não, tive pra quarta, então justamente eu já fiquei nervosa porque foi bem em cima da hora. E aí, o que acontece? Eu fui pra prova, daí eles botam seu horário marcado, tipo, o meu foi miércoles às 18 horas. Aí eu fui justamente às 6 horas, aí eu cheguei lá, tipo assim, 1 hora antes, eu cheguei 5 horas, me sentei e fiquei esperando o que acontece. Eu fui a última pessoa a ser tomada, só que antes de eu entrar na sala, uma menina saiu chorando. Aí eu fiquei, Jesus Christ, como assim? Aí eu já fiquei tensa, né? Daí eu falei, meu Deus. Aí eu entrei, a moça foi super gentil. E aí o que acontece? Gente, uma coisa importante é, quando a gente vai se comunicar informalmente, a gente faz, olha, como estás? Porque como estás é pra informal, é pra voz. Mas quando você chega na prova, espere ela falar com você. Se ela falar, olha, como está? Aí você tem que falar, estou bem, e usted? Porque como está é para você, que é para formal. Mas se ela falar, tipo, olha, como estás? Aí você fala, estou bem, e você? E aí, no meu caso, ela falou justamente, olá, como estás? Informal. E aí eu falei, estou bem, e você? Ela falou, bien. Ok, cuéntame um pouco de tu vida em Buenos Aires, que haces acá, que estudias... Tipo, pra eu falar um pouco da minha vida em Buenos Aires, que é justamente a parte inicial da entrevista. Eu falei que eu vivia aqui em Buenos Aires, que eu morava aqui com uma amiga, que eu estudava e que eu trabalhava. Aí ela falou, e que haces em tu trabalho? Como, o que você faz no seu trabalho? E aí ela vai pegando pontos da sua entrevista, pegando pontos das coisas que você fala, pra te fazer perguntinhas, certo? E aí, justamente... eu fui respondendo essas perguntas. Depois da parte do início da entrevista, que é pra falar sobre você, ela vai te dar uma lâmina, mais ou menos desse tamanho aqui, com um assunto pra você falar sobre. Eu gostei da minha lâmina justamente porque a lâmina falava sobre ser professora. E pra quem me segue no Resumed sabe que eu sou professora particular e que eu dou aula num curso de reforço de uma matéria da faculdade. Ou seja, eu sei o que é ser professora. Então, na verdade, eu consegui desenvolver bem a minha lâmina, certo? E aí elas pedem pra você falar um pouco da lâmina. O que acontece? Na prova eu dei uma gaguejada, certo? Teve uma hora que tinha um verbo que eu não consegui conjugar e na hora eu troquei de verbo. E aí ela fez muito bem, porque ela falou justamente que o problema é que muitas pessoas não conseguem conjugar e ficam tentando conjugar e errando, e errando, e errando. Ela falou, se não sabe conjugar, troca de verbo. E aí, o que acontece? Depois, ela perguntou também perguntou assim, a ti te gostaria ser docente quando ela avançar de la carreira? Se eu queria ser docente futuramente. Daí eu falei, sim, creo que sim. Ela falou, a ti te gostaria? Como se eu precisasse conjugar o a mim me gostaria. Eu falei, sim, a mim me gostaria muitíssimo. Então, ela viu justamente que eu sei conjugar e aí ela me perguntou se eu recordava de algum professor no passado que tinha me inspirado. E aí, justamente, eu falei do meu professor de química e tal. Mas veja como é que eles fazem. Eles usam o que você está falando para que você use o passado, o presente e o futuro, certo? E aí eles vão fazer perguntas conforme e aí você vai desenvolvendo. Reza a lenda que quanto mais tempo você passa na entrevista, pior você está. Porque, geralmente, quanto mais tempo você passa, é porque eles estão tentando salvar você e tentando te ajudar. A minha entrevista foi rápida, durou 7 minutos, certo? E depois eu tava já livre. Eu não entrei na hora, certo? Eu não entrei às 6, eu entrei mais ou menos às 6h15. Só que, tipo assim, 6h25 eu tava livre já. Porque ainda demorou pra começar um pouquinho e tal. E, enfim, é isso a prova oral é isso daí. Então, minhas dicas para quem vai fazer o exame do SEI. Eu tenho 5 dicas. Primeira, fale.
Fale muito, tá? Não adianta você ficar achando que só porque você tá escrevendo, você tá bem em espanhol. Não, fale com as pessoas. Porque às vezes falar no espelho também não adianta. Saia na rua, vá num parque, conheça gente daqui, fale no mercado, invente qualquer coisa para conversar com as pessoas e pratique o seu espanhol, tá? E pratique a fluidez também, não é só falar, mas falar com fluidez, certo? Falar bem, falar certo, se fazer entendível, certo? Minha segunda dica, não treine frases, mas sim linhas de raciocínio. Por quê? Se você treinar a frase, no meio da frase ela vai te fazer uma pergunta e te tirar daquele contexto que você estava treinando. Então, se você não sabe falar nada mais além daquilo, você vai travar e não vai conseguir desenvolver a fala, certo? Então, treine uma linha de raciocínio. Tipo, eu e a Natasha, por exemplo, a gente tá treinando aqui em casa, porque ela vai fazer a prova de espanhol agora na próxima prova, e aí a gente tá treinando. Ela começa a falar, daí eu faço perguntas pra ela no meio. Então, pegue algum amigo seu, melhor se seja um argentino ou uma pessoa que fale espanhol, mas se não, pegue um amigo brasileiro que também fala espanhol e pratiquem entre si e pratiquem fazendo perguntas, justamente para você saber falar sobre várias coisas, se te perguntarem várias coisas do que você vai dizer pra pessoa, certo? Outra dica. Gente, eu trabalho e estudo, certo? Então, na verdade, o trabalho foi a coisa que mais me ajudou, porque justamente como eu trabalho numa ONG, eu tenho que falar espanhol todo o tempo que eu tô lá. Então, eu melhorei muito no espanhol assim. Mas existem cursos de espanhol online e eu também fiz um curso de espanhol na Preparatória Medicar, que foi justamente específico para o SEI. E para quem vai fazer as provas no começo do ano que vem, eles vão ter turmas também. Então vocês buscam no Instagram Preparatória Medicar, que eles fazem o curso. E inclusive o professor é maravilhoso, ele é super divertido. E ele também só fala espanhol, tá? Não é um curso para quem quer aprender a falar espanhol, tá? Não é. Que para quem quer aprender tem curso básico. Isso é um curso exatamente específico para a prova do SEI. Justamente tem simulado, ele também faz teste oral com a gente, enfim, essas coisas. Outra coisa, treine em gramática, tá? Porque você tem que saber conjugar os verbos, tem que saber as conjugações, tem que saber tudo bem direitinho. E minha última dica é para que vocês tenham cuidado com os verbos reflexivos, tá? Porque aqui, gente, não yo dormí temprano, que seria eu dormi cedo. Yo me dormí temprano. Yo me desperté a las 5. Yo me acosté a las 9. É sempre... Todos os verbos reflexivos você tem que botar o me, o te, o se, dependendo da pessoa verbal. Então tenham bastante cuidado, porque se você falar errado, eles vão cair matando em cima de você, principalmente se forem os verbos que você usa cotidianamente. Por exemplo, o verbo te, o verbo se, o verbo ir. Por exemplo, yo me voy a las 5, yo tengo un coche, yo soy brasileño. Então, cuidado nas conjugações, não só dos reflexivos, como de todos os outros verbos, que eu falei alguns que não são reflexivos, né? Cuidado, principalmente com os verbos que você usa no cotidiano, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, treinem bastante espanhol, tá? Treinem, leiam, comprem livros de espanhol, vão nos cantos, vão nos cafés só pra ouvir as pessoas, pratiquem, botem áudios no computador pra ficar ouvindo, tá? Se preparem bastante pra prova, que com certeza vai ser sucesso, tá? E não fiquem nervosos, porque o nervosismo, às vezes a gente sabe, mas o nervosismo acaba com a gente, tá? Eu espero que vocês tenham muito sucesso nas provas e qualquer dúvida, já sabe, vem falar comigo. Beijos e até a próxima.